você mesmo que está passando esse vídeo agora, para só um pouquinho e pensa comigo. É um grande livramento que Deus ele já deu para você. Então, hoje eu quero compartilhar com você algo que aconteceu comigo há exatamente 10 anos atrás. Dia 27 de setembro de 2013. Eu passei pelo maior vale da minha vida e eu nunca imaginei viver tudo e passar tudo que eu passei. Então, 2 dias antes disso acontecer, eu estava na cozinha e eu estava lavando louça e minha mãe começou a contar um sonho para mim. Ela disse assim: minha filha, eu tive um sonho. E nesse sonho eu via uma pessoa vindo no ultraleve e de repente esse ultraleve caía e essa pessoa caía desmaiada. E eu corria para me socorrer essa pessoa. Quando eu chegava em direção a ela, ela estava completamente apagada, desmaiada. E junto com ela havia uma mochila com coisas muito preciosas. E eu comecei a socorrer aquela pessoa e a pedir socorro, clamar por socorro para que alguém viesse ajudar. Mas, infelizmente, quando ela achava que vinha pessoas, era como se viessem sombras para não ajudar a pessoa, mas simplesmente para tomar todas as coisas preciosas que haviam dentro daquela mochila. E quando ela olha, ela viu a arma apontada na direção dela. E quando ela vira para o outro lado, ela vê também uma flecha apontada na mesma direção dela e dessa pessoa que estava desmaiada. E nesse momento ela acordou. E ela acordando para mim, ela ficou tão desesperada. E ela disse: minha filha, isso é seta maligna. E de repente eu estava lavando um copo, estava cheio de sabão e o copo estourou na minha mão. A gente ficou assustada naquele momento, mas em nenhum momento a gente imaginou que aquela pessoa poderia ser eu. E com 2 dias depois, eu estava numa reunião do louvor e eu comecei a sentir algumas dores na minha barriga, sensação de bexiga cheia. E quando eu fui para casa, essa dor ela não passou. Eu passei a noite inteira sentindo essa dor. E quando foi pela manhã, eu fui ao banheiro. E quando eu saí do banheiro, eu quase desmaiei na sala. E o meu pai veio rápido e disse: minha filha, nós vamos te levar no hospital, porque nós não sabemos o que você tem. Então eles me levaram para o hospital. E quando eu cheguei lá, a médica suspeitava que eu estava com apendicite. Fizeram todos os exames de apendicite e não era isso. E por falta de informações, como eles não tinham muitas informações, eles me liberaram para casa. E quando foi à tarde, eu descansei, comi, dormi. E quando eu fui levantar para ir novamente ao banheiro, eu não consegui mais. Eu desmaiei na sala de casa, no sofá de casa. E era como se eu tivesse perdido todos os sentidos. Eu tivesse morrido ali. E a minha mãe, ela começou a se desesperar. Ela começou a orar e a clamar pelo Senhor. E foi todo aquele desespero, sabe? Era como se eu tivesse igualzinho um passarinho, quando você pega o passarinho e ele acabou de dar o último suspiro. Eu estava exatamente daquele jeito. E a minha mãe começou a clamar para o Senhor pela minha vida. E foi quando eu retornei. E eu senti o meu corpo, eu perdi completamente todos os sentidos. E chamaram um carro para me levar para o hospital. E era um desmaio atrás do outro. E eu dizia: mãe, eu já estou começando a sentir novamente. E aí eles me levaram logo na emergência, me colocaram na maca. E até então os médicos não sabiam o que eu tinha. Somente no outro dia me levaram em uma clínica particular. E quando a médica bateu a ultrassom, ela disse: nós não sabemos o que ela tem, mas nós sabemos que ela está com hemorragia interna e ela precisa ser operada urgentemente.
Só que ela dizia que ela não conseguia entender como era que eu estava conseguindo andar normalmente e eu estava sentindo dor, mas aquela dor que era suportável, que eu conseguia suportar. Mas eu tive que ser levada às pressas para ser operada e foi o momento mais difícil, porque há 2 anos atrás eu vivia a mesma situação com a minha mãe. Eu tive que ficar no hospital com ela e eu vi todo o processo e eu estar naquele lugar, vivendo aquilo, foi desesperador para mim. E eu não entendia. Eu dizia para Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Se eu sempre vivi na tua casa, eu sempre busquei dar prioridade para o teu reino, mas por que o Senhor permitiu isso acontecer comigo? E eles me levaram, eu tive que me submeter à cirurgia. A cirurgia foi um pouco delicada porque eu estava espirrando muito, tive uma crise alérgica e eu espirrava muito durante o procedimento da cirurgia. E ao final de tudo, o médico informou que havia um cisto hemorrágico no meu ovário direito e ele estourou dentro de mim e eles precisaram retirar o meu ovário direito. E foi muito difícil eu saber que eu só ia poder ficar com um ovário. Mas naqueles dias assim, no momento da cirurgia, a minha mãe entrou no quarto e ela começou a orar pela minha vida. E ela começou a perguntar para Deus: Senhor, por que tá acontecendo isso com a minha filha? E Deus deu a resposta para ela de que era necessário eu viver aquilo. Era o processo. Eu precisava viver aquilo para testemunhar, para me ter um testemunho daquilo que o Senhor fez na minha vida. Eu precisava viver um testemunho. Deus, Ele falou que Ele tinha algo grande para mim. E aquilo, quando a minha mãe contou, me confortou tanto o meu coração. Porque naqueles dias foram os dias que eu vivi maiores experiências com Deus. Foram dias que Deus, Ele curou muitas coisas na minha vida. Eu vi o cuidado de Deus em cada detalhe. A presença de Deus era tão forte que até quando eu estava dormindo, o meu espírito cantava para Deus. E uma vez a minha mãe me pegou cantando uma canção. E essa canção, eu parei para me meditar na letra dessa canção. Foi exatamente aquilo que eu estava vivendo, aquilo que eu vivi. E ela diz assim: existe uma canção em cada um de nós. Foi Deus quem escreveu pra Ele mesmo ouvir. O inimigo quer tirar ela de mim, mas serei fiel até o fim. Então, essa canção era a realidade que eu estava vivendo. E muitas vezes o inimigo, ele tenta roubar de nós a canção, as coisas preciosas que Deus já nos entregou. Ele tenta nos calar, ele tenta nos parar por aquilo que nós temos, pelo nosso coração, pela nossa gratidão, pela nossa adoração a Deus. O inimigo tenta nos parar, ele tenta nos calar. Mas nós somos cidadãos do céu e nós vamos fazer parte desse grande coral. Um dia nós estaremos com o Senhor e essa é a certeza que nós precisamos ter no nosso coração. E é o que faz eu não desistir. Todas as vezes que eu lembro desse grande livramento de Deus na minha vida, ainda que momentos sejam difíceis para mim, ainda que as lutas sejam grandes, mas eu jamais deixarei de estar aos pés do Senhor. Eu jamais deixarei de estar na presença de Deus, porque hoje eu poderia não estar aqui, mas Ele me deu a oportunidade. Ele me mostrou que existe uma canção em mim que agrada ao coração dele.
E da mesma forma, eu tenho certeza que não importa a luta que hoje você está passando na sua vida. Eu não sei qual o problema que se levantou diante de você. Eu não sei qual é o obstáculo que você está passando hoje. O inimigo pode tentar te calar, ele pode tentar te parar. Mas tenha essa certeza, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Porque você nasceu para adorar o Senhor e você não vai desistir. A Bíblia diz que nós precisamos ser fiel até o fim. E Ele vai nos dar a coroa da vida, Ele vai nos dar a vitória. Então continue lutando, continue firme. Hoje você não entende o que você está passando, mas lá na frente você vai entender que foi o processo e que você precisava viver isso, que você precisava passar por isso. E quando foi 15 dias depois de eu ter sido operado, eu já comecei a cantar a música Deus do Impossível. A música Deus do Impossível. 2 dias antes de acontecer isso, de eu ter que ser levada às pressas para o hospital, nessa mesma reunião que eu senti dor, o nosso irmão Laí, ele me apresentou uma canção para me cantar no Festival Gospel, quando nós realizávamos o Festival Gospel na Igreja da Paz em Oriximiná. E uma canção inédita. E com 15 dias eu já comecei a ensaiar essa música. E com mais ou menos 1 mês e meio foi o festival. E nossa, quando eu cantei essa canção, Deus do Impossível, Deus falou no coração de muitas pessoas, muitas e muitas. Sabe, até hoje eu escuto tantos testemunhos do Deus do impossível. Sabe, essa canção foi a canção que Deus mostrou o quanto Ele pode todas as coisas, que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. E eu cantei essa canção no festival. E ela diz assim: o Espírito de Deus está aqui, posso sentir o seu agir, veio curar e libertar você, basta apenas você nele crer. Seu poder é real, ninguém pode impedir o seu agir. Quando Ele diz que vai fazer, faz na hora, é agora. Move os céus pra te dar vitória. Esse Deus é o Deus do impossível. Quando Ele chega, a enfermidade foge. É o Deus que tudo pode. Ele vai à frente lutando por você. Quando tudo diz que não há mais solução, Ele estende suas mãos e manifesta o seu poder. Amém? Então, eu creio no Deus do impossível. Creia que o nosso Deus, Ele faz o impossível e Ele vai fazer. Ele está aqui. Ele vai manifestar o poder dele sobre a sua vida. Espero que Deus ele tenha abençoado a sua vida com esse vídeo. E se você quiser contar um pouquinho do seu testemunho aqui abaixo no nosso vídeo, um forte abraço. Tchau, tchau.